pessoal tá começando a entrar aí. Vi que o Léo também acabou de entrar. Opa! Opa, Haxamer, Haxamer, tudo bom? Tudo tudo bom, Léo? bem? Tudo Tudo ótimo. ótimo, Muito fantástico. Bom estar aqui na sua live, podendo contribuir um pouco aí, contar um pouquinho como as pessoas podem estar nos Estados Unidos de uma maneira tranquila, legal e poder prosperar na sua carreira. Obrigado pelo convite, muito com obrigado mesmo. certeza, com certeza. Então, pessoal, tinha muita gente que estava me mandando no DM, né? Só me apresentar. Eu sou o Daniel, eu sou cientista, sou doutor e tenho mestrado em engenharia biomédica. Atualmente sou cientista aqui em Harvard. E é engraçado que eu e o Léo, a gente se conheceu recentemente na Brasil Conference, que Isso. foi demais, aprendi muito com ele. E desde então veio seguindo o trabalho dele aí nas redes sociais. Estou aprendendo todo dia, toda live eu aprendo muito. E aí eu recebi muita gente, né, que está interessada em pesquisa ou estudante, né, querendo saber mais sobre esse tópico de visto. Apesar que eu Hum, tenho a minha história pessoal com visto, né, eu não sou expert. Eu sei fazer ciência, alguma coisa de ciência eu sei fazer, mas eu não sou especialista. Então, pessoal, só apresentando o Léo para vocês. Léo, se você me permite, eu vou tentar falar um pouco dessa bio que é bastante recheada de conquistas. Então, é. o Léo, o Leonardo Freitas, ele é CEO é, hoje em dia da empresa dele. Ele é um former, né? Ele trabalhou como um oficial no Departamento de Imigração aqui dos Estados Unidos, tem passagem na Philips, em várias empresas grandes como AT&T, Cisco, Tandberg, tem mais de 30 anos trabalhando aí nesse setor de imigração. Então, assim, eu tenho até medo das perguntas que eu vou fazer, que me perguntaram, porque eu acho que vão ser muito simples e muito básicas para você. Não, Mas, não tem isso. Na verdade, quem está aprendendo bastante sobre ciência sou eu, porque eu passei a te seguir e eu estou assim maravilhado com o seu conteúdo. E eu falei assim, nossa, muito tem muita coisa obrigado. que eu não sabia. E assim, para quem tinha uma aspiração quando era muito jovem de ser médico, eu fico assim, eu fico maravilhado, né, de ver isso. Então eu segui minha carreira para o outro lado. Poxa, Excelente. para mim é uma grande honra estar aqui no teu canal para poder contribuir um pouquinho, para poder falar um pouquinho sobre essa questão imigratória, que eu acho que é uma questão que muitas pessoas têm dúvidas e, assim, o que eu puder contribuir, obviamente, eu farei. Mas, Perfeito. assim, eu gosto sempre de prefaciar, né? Eu não sou advogado, eu sou o CEO do escritório de advocacia imigratória. Eu não, tudo que eu falar aqui não será um aconselhamento jurídico, mas sim informações genéricas sobre casos genéricos e situações de modo genérico. Qualquer situação que você precisa ter uma conversa com um advogado, você pode consultar o nosso escritório. A primeira consulta é gratuita, então, com um dos nossos advogados. Então, vamos lá. Então, estou Vamos aqui lá. para responder as perguntas no melhor do meu conhecimento, inclusive no meu conhecimento como ex-oficial, né? Então, eu também posso responder de muita coisa que não mudou desde a minha época e tem muita coisa que mudou que eu venho acompanhando. Perfeito. Pessoal, tem aqui minha colinha de tópicos que eu quero falar. A Uhum, primeira coisa é que quem tiver alguma pergunta, pode mandar aí, que a gente vai tentar ler, tá bom? exato. Vai mandando. Eu já preparei algumas, porque são perguntas que me chegaram. E eu posso começar até contando um pouco do meu caso, né? Então, Isso. eu vim para os Que não Estados tem nada a Unidos. ver com o nosso escritório. Ele fez por conta própria, é isso? E não, eu fiz com um Com um outro. advogado que eu conhecia, Tá, certo. exatamente. Uhum. Mas isso faz um tempo, né? Eu vou contar mais ou menos. Então, para o pessoal que provavelmente não está familiar, eu vim para cá no meio do meu doutorado. Então, eu vim dentro de um visto, que era o visto J, que é o pessoal que faz pesquisa, em geral, pode vir ou nesse visto ou alguns outros. Eu vim no visto J1 e minha esposa no visto J2. E aí a gente estava trabalhando para conseguir tirar o green card e a gente foi orientado a tentar tirar o green card pelo green card do tipo EB2. E Uhum. até daqui a pouco eu vou pedir para você, Léo, se puder esclarecer para o pessoal Claro. como é que funciona isso aí. E aí o EB2, né, eu falando aqui, me aventurando nesse tópico,
Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é o qualificador, né, que você aplica e o escritório de imigração verifica se você satisfaz aquelas exigências. E a segunda parte é o ajuste de status. Então, hoje em dia, a gente está num hiato, porque a gente passou da primeira parte e agora está esperando para entrar na segunda parte, no ajuste de status. Então, se você. A primeira coisa, eu vou perguntar, porque eu tenho curiosidade mesmo. Se você puder falar, Léo, um pouco sobre como é que funciona esse processo de tirar a green card de alguém que está tipo no visto meu, como um Jota, e quando você acha que essa fila vai andar para o 485? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro com algumas condições básicas, né? Uma coisa que muito pouca gente sabe: existem 187 tipos de vistos para os Estados Unidos, tá? Desses 187, tem duas categorias principais: imigrante e não imigrante. Nas categorias de imigrante, todos são green cards, ou seja, são vistos de residência permanente que permite estudo, trabalho, moradia de forma permanente. Nas categorias não imigrantes, que é o caso, que é o seu caso atual, que você está numa categoria não imigrante, você tem aí um visto que alguns vistos permitem trabalho, outros vistos só permitem estudos, outros permitem só trabalho sazonal e por aí vai. Então tem uma série de diferentes tipos. Nem todos os vistos de imigrante precisam de ter um empregador chamante, um empregador sendo o patrocinador, né, desse documento. E nos vistos de não imigrante, você precisa ter um patrocinador se você quer um trabalho. Existe uma situação em que o Departamento de Estado ele disponibiliza uma certa quantidade de vistos de imigrantes por ano. Seriam 226 mil para vistos de imigrantes para pessoas que estão fazendo um pleito através de um familiar americano ou residente permanente, né, que tem o green card. Então, são os family-based, são os baseados em família. E tem os employment-based, que são os EBs, que são baseados em emprego, oferta de emprego, ou seus feitos significativos e determinantes da sua profissão. Então, seria... e na categoria EB, tem 5 subcategorias, e dentro dessas subcategorias, na maioria das vezes, tem 2 ou 3 subcategorias. Né? Então, então, você tem aí um miriade migratório bem grande. O Departamento de Estado emite todo mês um negócio chamado Visa Bulletin. Então, no Visa Bulletin, o que você tem? Você tem uma... você tem vamos dizer assim, um anúncio, né, nesse boletim mensal de quantos vistos estão disponíveis naquela data, baseado na data do seu protocolo, que eles chamam de data de prioridade, que é o Priority Date. Yes. Então, por exemplo, quando você protocola no seu pleito imigratório perante, e é pleito, não é processo, tá? Que eu vou explicar a diferença de um do outro. Yes. O pleito imigratório é um pleito administrativo, então você postula ele perante o Departamento de Segurança Nacional, Secretaria de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, e você é um pleito administrativo, tá? Então, dentro desse pleito administrativo, você faz uma requisição de pedido de elegibilidade. Então, na primeira fase do pleito, né, que você está pedindo, é sua elegibilidade. E no dia do protocolo desse pleito, você tem a sua data de prioridade, que é a data que está lá no seu recibo. Tá? E aquele data de recibo, você vai observando no Visa Bulletin quais são as datas que já estão disponíveis na Visa Bulletin. Então, hoje você está aguardando, após a aprovação da sua elegibilidade, né? Seu I-140 foi aprovado, parabéns. Obrigado. E você tem aí está aguardando a sua data de prioridade, está disponível no Visa Bulletin. Normalmente, na primeira preferência, segunda preferência, para pessoas que são de países que não têm alto índice de pedidos de vistos, como, por exemplo, China e Índia, que tem uma espera muito longa no Visa Bulletin, normalmente está sempre vigente. Mas, por conta da pandemia, tivemos aí 2 anos e meio, quase 3, de consulados e Departamento de Estado parados, inclusive com ordens executivas presidenciais da administração Trump, que dizia que vistos de imigrantes não poderiam ser emitidos, porque não haviam consulados
abertos, então não podiam ser processados. Então, sendo essa situação, você está aguardando o Visa Bulletin, está disponível na sua categoria, que é a segunda preferência, e até o momento dele chegar. Então, você passou a primeira fase da elegibilidade, está aguardando a sua admissibilidade. O que acontece quando a pessoa está com visto J, que é o seu caso específico? Isso. O visto J, em muitas vezes, porque as pessoas que vêm para fazer pesquisa, vêm através de um programa de intercâmbio, porque o visto J é um visto de intercâmbio, na verdade, intercâmbio cultural ou científico, né? Ou até mesmo para treinamento temporário estacional. Então, Isso. inclusive, eu tenho no meu escritório advogados que estão atualmente visitando o nosso escritório com visto J, trabalhando e adquirindo experiência para que eles possam, por exemplo, fazer a prova do bar em Nova York, em Washington, D.C. O nosso escritório fica em Washington, D.C. Então, que você tem aí esse visto J. A pessoa que está no visto J geralmente se vem custeado por um programa que é misto, envolve governo ou envolve alguma bolsa de estudos, ele vem com uma restrição. E essa restrição chama-se restrição 212E. E essa restrição 212E, a pessoa tem que buscar uma dispensa, um waiver, que elimine essa restrição, para que essa restrição não ocasione que a pessoa não possa ter um ajuste de status sem ter que cumprir uma espera de 2 anos a mais fora do país para que ele possa voltar para os Estados Unidos com visto de imigrante. Então, essa é a fase que você está. Você tem que aguardar um waiver e está aguardando também a sua, É isso aí. a, a sua questão. Excelente. Foi excelente. Agora já esclareceu muito sobre o pessoal que está na mesma situação que eu. Agora, indo um pouco, é porque eu vim para cá já numa fase avançada, né? Eu vim para cá já no doutorado. Só que eu tenho algumas pessoas que chegaram para mim na DM que ainda estão na graduação. E aí eu vou dividir em dois grupos. Tem o pessoal que está na graduação aqui nos Estados Unidos, no visto F, por exemplo, e tem o pessoal que está na graduação no Brasil, sem visto, obviamente, mas que quer vir para cá. O que você acha? Você tem algum insight? Tenho. Então, Então, vamos por lá. favor. Os Estados Unidos, nos últimos anos, investiu bastante em chamar pessoas de áreas que estão em escassez. Então, começou com a liberação de vistos bastante específicos relacionados e que dispensam a certificação laboral, né, que seria o trabalho de mandar o pedido de um contrato de trabalho para ser certificado com o Ministério do Trabalho aqui nos Estados Unidos, que é o Department of Labor, que se chama-se Schedule A. Então, tem um visto específico de escassez para, por exemplo, fisioterapeutas e enfermeiros, tá? Então, primeiro começou com isso, começou a ter escassez. Após a pandemia, a coisa começou a ficar pior ainda, porque como muita gente não veio, e essa coisa deu uma defasagem, e existe uma defasagem desde 2008 no grande problema que aconteceu na economia dos Estados Unidos, e eu posso falar um pouco sobre isso também, criou-se um grande problema dentro da área de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Tá? E essa questão do STEM virou um grande problema para a inovação e a competitividade, de um modo geral, dos Estados Unidos em relação a outros países, e perdendo espaço para países como, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, a China, Singapura e muito mais. Então, com isso, os Estados Unidos começou, então, a liberar que vistos fossem emitidos com muito mais facilidade para pessoas da área de STEM. Isso não significa que pessoas, por exemplo, como advogados, como, por exemplo, pessoas da área da cultura, professores, não tivessem uma facilidade. Sim, tem. Então, essa liberação começou a ser mais irrestrita depois de 2017, né, com o advento do EB2NW sofrer uma alteração, criando, desde da jurisprudência do caso de Danassar, do Dr. Danassar, e com
isso, eles criaram também uma facilidade muito grande, agora nova, com uma ordem executiva do presidente da República, Joe Biden, que veio a calhar que agora todas as pessoas que são da área de STEM são extremamente bem-vindas para os Estados Unidos, ou então em pessoas que vão empreender e criar empregos de modo geral. Então, hoje, você que está aí graduando, seja de um bacharelado ou de um mestrado, em qualquer área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, você já está na porta de entrada de primeira classe, você já está sendo muito bem recebido. Já as pessoas de outras áreas estão também querendo, porque se você quiser empreender na sua área, você também vai ser super bem-vindo. Então, há Isso. muitas pessoas que falam assim, poxa, mas eu não tenho experiência nenhuma. Aí que eu falo que é o seguinte, o bom da imigração americana e das mudanças que a imigração americana sofreu ultimamente é que você tem aí uma certa riqueza de disponibilidades de vistos, porque você tem não só o visto EB2NW, que é o visto de residência permanente, você pode vir com visto O1, Isso. você pode vir com visto J, que é tudo muito rápido, você pode vir com vistos, por exemplo, H1B, que tem um certo sorteio, também uma certa loteria, mas muita gente. Só no meu escritório eu solicitei 4, eu recebi 2. Então, assim, Ah, uau. é, então, Muito assim, bom. no ano, e na questão passada, na ordem passada, no ano passado, a gente solicitou 3, recebemos 2 também. Ah, Então, excelente. assim, Excelente. essa questão de sorteios, né? O pessoal fala, ninguém consegue. Bom, então o Léo tem sorte. Não, não tenho sorte. É o que realmente aconteceu e realmente conseguimos. Então, E nos outros vistos tem até Premium Processing, né? a Os que você maioria dos falou. vistos hoje tem Premium Process, então você tem uma facilidade muito boa com relação a essa questão de ter uma celeridade, você pagando um valor para o governo americano, para que seu caso seja analisado em até 45 dias, em alguns casos, e até 15 dias em outros. Então, depende muito da categoria. Então, assim, é, e agora, recentemente, por dia 10 desse mês, saiu uma Opa! súmula nova, que é super novidade para vocês, que é o que o Rio Mandarina está escrevendo aí no comentário, sobre a Uhum. dispensa da certificação laboral para alguns casos relacionados a ciências Uau! que você, vamos dizer que você não tem experiência nenhuma, mas tem um empregador que está disposto a empregar, você só precisa da carta de convite, né, da sua offer letter, para que você possa ter a dispensa, se você é da área de ciências, né? Ou você ter um bacharelado de ciências e essa profissão, e você tenha uma um emprego te esperando nos Estados Unidos, então você vai estar completamente apto a ter o seu green card e de forma célere. Você pode até pleitear ele com Excelente. aprovação em 15 dias, Uau! só tendo que esperar o Visa Bullet. Então, assim, você tem muito mais flexibilidade hoje do que qualquer época nos últimos 10 anos, eu posso dizer. Com Então, realmente. certeza. Excelente, excelente. E uma coisa que é, assim, é meio óbvio, mas eu acho que é legal de explicar também, é que normalmente alguém que está no Brasil e tem que vir aqui para os Estados Unidos, em geral você precisa, se você está vindo buscar estudos ou trabalho, de alguém que te ofereça um programa, não é isso? Exato, exatamente. Que eu te ofereça ou um programa de estágio, ou um programa de intercâmbio, ou até mesmo um emprego, né? Então você tem Uhum. várias maneiras de você vir. Tem pessoas que querem, por exemplo, poxa, olha, mas eu já sou da antiga, já estou a ponto de me aposentar, já sou um médico de muitos anos, já tenho toda a minha carreira, eu não vou validar meu diploma nos Estados Unidos. O bom do EB2NW é que ele dispensa a necessidade de você validar o diploma. Uhum. Uma, um entendimento durante um pouco tempo lá do consulado no Rio de Janeiro.
de que havia necessidade de validar o diploma, nós conseguimos já provar que não existe essa necessidade para o EB2NW, existe sim para o Schedule A. Você tem que realmente validar o diploma. Você vai trabalhar, mas não necessariamente para o EB2NW ou o EB1A, que é habilidade extraordinária. Muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho habilidade extraordinária. E eu conversando com o Daniel, eu descobri que ele poderia ter solicitado o green card dele pela habilidade extraordinária, porque ele preenche mais do que os 3 requisitos necessários para um green card de habilidade extraordinária. E muita gente acha, não, quem sou eu na fila do pão? Você é muita... Doutor Daniel, você é muita coisa na fila do pão. A gente se conheceu muito tarde no meu processo, infelizmente. Não Não, tem mas tô brincando. problema, não tem problema. Tenho certeza que o advogado que fez seu caso fez muito bom trabalho, tanto é que aprovou. Então, fique Fez um tranquilo. bom trabalho. Léo, só para complementar uma coisa Uhum, que eu vi aqui, que acho que o Pietro perguntou, ele está aqui nos Estados Unidos no visto F1. Você uhum. tem alguma recomendação de caminho para esse tipo de perfil se estabilizar nos Estados Unidos, talvez durante o Com certeza. OPT? Com certeza. Ao você se graduar, você vai ter a oportunidade de solicitar um OPT, que é o Optional Practical Training, que é uma autorização de trabalho que você pode estar nos Estados Unidos por 1 ano, em alguns casos até mais, dependendo da área que você está, e você vai poder usufruir disso. Eu faria, no seu caso especificamente, eu faria da seguinte forma: eu faria o seu período de OPT, juntaria uma grana e aí faria também o seu mestrado logo em seguida. Por que o mestrado? Porque ao você concluir o seu mestrado, você estaria fazendo, você estaria automaticamente qualificado para a segunda preferência do IMEAD migratório. Mesma experiência, mesmo você não tendo nenhuma experiência laboral anterior. Que é o EB2, Então, você né? que é É o o EB2. EB2. Você estaria na segunda preferência. Só que não necessariamente você estaria qualificado para o National Interest Waiver se você, por exemplo, não tivesse, um exemplo clássico se você tiver condições financeiras de, ou então ter alguém que queira investir no negócio com você, independente de onde você automaticamente já estaria bem posicionado, cumprindo o primeiro prong e o segundo prong do interesse nacional dos Estados Unidos. E como é uma questão de preponderância de evidência, que é 51% ou mais, cumprindo o primeiro prong, cumprindo o segundo prong, é mais fácil você comprovar que você não está adversamente impactando os interesses de empregados ou pessoas disponíveis no mercado aqui para que você venha emigrar para os Estados Unidos. Então, é muito mais fácil nesse sentido. Excelente. E, Léo, uma pergunta. Para esses estudantes que estão agora no F1, eles conseguem fazer todo esse trâmite de dentro dos Estados Unidos ou requer Consegue que a fazer pessoa saia? tudo dentro dos Estados Unidos, absolutamente tudo dentro dos Estados Unidos, sem ter a necessidade de sair. E, inclusive, existe uma coisa, para infelizmente, atualmente estão nos Estados Unidos, estão com DACA, por exemplo, vieram quando eram muito jovens, com os pais, e ficaram fora de status, obtiveram um DACA, ou até mesmo se você não está sob o DACA e você está fora de status, está estudando nos Estados Unidos, você perdeu o seu status por algum motivo, existe o arbítrio de singularidade, que é uma maneira de você tentar recuperar o seu status que foi perdido há anos atrás. Nós já recuperamos pessoas que estão fora de status há mais de 10 anos e conseguiram recuperar o status ao ponto de conseguir até ter o seu green card, mas dá trabalho, é caro, não recomendo você ficar fora de status. Sempre mantenha o seu status imigratório em dia para você ter menos trabalho e gastar menos com advogado de imigração. Eu Mas, vi, eu vi que teve uma pergunta aqui também para complementar da Valkyria, que eu uhum, achei interessante. Só para, eu acho que eu sei a resposta, mas eu queria escutar de você. Que uhum. qual é a diferença entre aplicar, por exemplo, para esse visto que a gente está falando do EB2 NW do Brasil ou nos Estados Unidos? Hoje em dia, nenhum. A diferença é mais uma questão de como você se manteria nos Estados Unidos enquanto você está aguardando o seu pleito migratório ser concluído, tá? Uhum. Então, existe uma questão muito
específica de cada questão financeira de cada um. Então, se, por exemplo, a pessoa está no Brasil e quer fazer do Brasil porque é mais fácil, está lá no trabalho, está mantendo, não tem problema nenhum, não existe diferença em termos da aprovação da sua elegibilidade, tá? De você aprovar a primeira fase. Agora, Uhum. na segunda fase, que é ou emissão de visto consular de imigrante, ou estar nos Estados Unidos e já emitir o green card direto, é uma preferência minha, pela minha experiência em lidar com o Departamento de Estado. Entenda que existem duas agências que regulam a imigração nos Estados Unidos, mas a principal é a USCIS, que é dentro dos Estados Unidos. Quando você fala que você está lidando com uma agência fora dos Estados Unidos, que é o Departamento de Estado, que é o similar no Brasil ao Ministério das Relações Exteriores, quando você lida com a questão consular, a visão do consular é um pouco diferente da visão do oficial quando você já está dentro dos Estados Unidos. Claro. E o oficial dentro dos Estados Unidos ele tem muito mais flexibilidade do que o oficial consular. Então, tendo interpretações um pouco distintas, eu prefiro fazer tudo dentro dos Estados Unidos. Só que você tem que pensar, bom, com atraso de visa bulletin, com a indisponibilidade de vistos na hora, você não pode protocolar concomitantemente um pedido de ajuste de status, junto com o protocolo do seu pedido de elegibilidade, então você tem um problema aí. Como você vai se manter legal durante esse Claro. período? Então você pode vir estudando, você pode vir com visto temporário de estágio, você pode vir com visto temporário de habilidade extraordinária, que é o visto O, abrindo a sua própria empresa, no caso. Tem uma série de vistos que você pode solicitar para manter-se em status até chegar a data da sua prioridade. Mas isso porque eu acho o processo dentro do procedimento de modo geral, dentro dos Estados Unidos, é muito mais prático e retilíneo do que o consulado. Porque consulado você tem que esperar uma série de fatores também. Você tem que Claro. esperar não só a disponibilidade do Visa Bulletin, mas também a disponibilidade de vagas no consulado para poder fazer A entrevista, né? a entrevista Isso. consular e a boa vontade de dois oficiais que lá estão no Rio de Janeiro, que é o único consulado que faz emissão de visto de imigrante, para você lidar com isso. Então, assim, é complicado um pouquinho. Eu prefiro que as pessoas façam nos Estados Unidos, Claro. sim. Mas você atende, para o pessoal saber, você atende pessoal que quer fazer também por meio consular? Atendemos todo mundo de qualquer lugar do mundo. Nós temos 9 escritórios físicos nossos por todo o mundo. O nosso principal que fica nos Emirados Árabes, em Dubai, em Washington, D.C., aqui nos Estados Unidos. Temos no Rio de Janeiro, temos em Xangai, temos em Hong Kong, vamos abrir agora a África do Sul. Enfim, tem uma série, tem Portugal, Londres também, então atendemos atendemos de forma remota, porque não estamos restritos a uma questão geográfica, podemos atender imigração, porque em qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar do mundo. Então isso é muito fácil, porque a gente atende remotamente, tudo é feito eletronicamente, então não há necessidade física de estar num local específico. Mas sempre é um prazer estar com as pessoas presencialmente. E se você está na área de Orlando, em mediações, eu vou ter uma novidade para vocês. Fica de olho nos meus stories, que eu vou postar depois aqui da live. Muito bom, muito bom. Eu tenho preparado aqui mais uma Claro. pergunta que me chegou, porque muita gente que me segue também vem da área de medicina. Então, você tem médicos ou estudantes de medicina que vêm, por exemplo, eu conheço alguns estudantes que vieram, por exemplo, aqui para o hospital de Boston, o Brigham and Women's Hospital, Conheço bem. que eles vêm fazer observação, né, observership. Então, eles passam aqui poucos meses ou até um ano e voltam para continuar a graduação. E eu também conheço médicos que também me fizeram perguntas que eles estão muitas vezes em programas também, tipo no visto J, e eu sei que para médico eu acho que é um pouco diferente, né, do que para mim que eu sou engenheiro. Como é que funciona isso? Para médico é um pouco diferente, porque às vezes o médico tem a restrição 212 porque está vindo através de um programa chamado Conrad 30, né? Então esses programas são um pouco mais restritivos e você não consegue ter a dispensa
da obrigatoriedade de ficar 2 anos fora. Mas nós, no nosso escritório, nós somos especialistas em obter essa dispensa, porque nós utilizamos argumentos que são bastante factíveis, principalmente quando colocamos o interesse nacional dos Estados Unidos acima de qualquer coisa. Então, existe uma questão muito específica aí do interesse nacional dos Estados Unidos que sobrepõe a questão do banimento. Você pode falar um pouquinho mais sobre o que você acha que engloba esse interesse nacional dos Estados Unidos? O que eles estão buscando nesses profissionais? Tem 7 áreas básicas, né, de interesse nacional. A gente está falando da economia, melhora de saúde, melhora de condições de trabalho, melhora de condições de moradia, melhoras da educação, a cultura e atendimento aos interesses de uma agência, americana, no caso, né? Uma agência de governo americano. Então, você tem 7 áreas que são básicas, fora as outras mais específicas. Então, quando você está falando em algo que vai trazer um benefício à economia americana, é a geração de empregos. Então, que existe a necessidade, o investimento em áreas que estão economicamente desavantajadas. Ou então seria, Claro. por exemplo, o interesse de desenvolvimento em técnicas que foram iniciadas ou aperfeiçoadas por um indivíduo ou um grupo de indivíduos que estão, no caso, vindo imigrar para os Estados Unidos. Ou talvez, assim, uma pessoa que tem uma questão cultural muito específica, como, por exemplo, eu consegui aprovação dentro do EB2NW de um domador de cavalos, porque Uau. esse domador de cavalos tinha uma coisa muito específica com relação, é algo cultural, que veio do Brasil, não tem nos Estados Unidos. Então, a gente conseguiu provar que, por essa questão cultural, ele está enriquecendo a questão cultural. Consegui aprovar um churrasqueiro também pelo interesse nacional, pessoa que tinha uma vasta experiência na questão da carne, que é um Excelente. tipo de curtição de carne específica, né? Um preparo da carne específica, desenvolvimento da culinária específica cultural gaúcha brasileira que não tem fora dos Estados Unidos. Então, trouxemos isso e ele foi aprovado nesse sentido. Então, é muito específico, é como você você fazer determinar dentro do escopo da lei um alfaiate fazer um belo terno Claro. numa talha perfeita para poder atender a necessidade. Não é feita nenhuma mentira, apresentamos, obviamente, toda a verdade sobre aquilo, apenas nossa função é sermos storytellers, é contar a sua história de uma forma em que o governo enxergue o valor seu, da sua contribuição significativa para o seu meio dentro dos Estados Unidos e também trazendo para dentro dos Estados Unidos algo que seja benéfico para a população, que tenha um impacto significativo que possa ser replicado nos Estados Unidos como um todo. Então, nesse caso, um médico poderia então se regularizar Sem problema normalmente. nenhum. E sem a necessidade de fazer a validação do diploma. Excelente. Muito bom Tá? saber. Não é necessário. Ele pode fazer isso como algo secundário, mas o EB2NW e o EB1 A, que é o EB1 de habilidade extraordinária, o EB1A, você poderia, obviamente, ter o seu green card sem a necessidade de validar um diploma brasileiro, por exemplo, em medicina ou sua licença. Não é necessário, contanto que você pode perfeitamente trazer o seu conhecimento para o seu talento para dentro dos Estados Unidos, podendo ser algo secundário ou proposital. É o ovo e a galinha. Na verdade, eles te dão a galinha antes de te dar o ovo. Então, Sim, sim, faz sentido. Gente, a gente tem mais uns 5 minutinhos só de live. Eu vou condensar duas perguntas que estão relacionadas. É uma pergunta que eu já vi aqui e me perguntaram também, que e aí eu vou precisar das suas habilidades de prever o futuro, que provavelmente você recebe habilidade essa de pergunta. imaginar, vamos lá. Exatamente. Você provavelmente recebe esse tipo de pergunta direto. Sempre. Que é o seguinte: quando você acha que o Visa Boletim vai começar a andar para o pessoal que está esperando para o EB2? E eu vi que a Lara perguntou aqui
também se você pode comentar um pouco sobre o EB1C, Tá, que eu muito bem. pode ir. Então, vamos lá. Vamos começar da última pergunta para trás, que eu vou deixar a surpresa para o final, para o pessoal ficar aqui engajado na live. Vamos lá. Então, vamos lá. EB1C é um visto de transferência de executivo de multinacional para executivos e gerentes de multinacional que tenham trabalhado na empresa estrangeira, né, fora dos Estados Unidos, por pelo menos um ano dos últimos 3 anos, e que estão vindo para os Estados Unidos ocupar uma vaga gerencial ou executiva numa empresa coligada ou a mesma empresa estrangeira nessa empresa multinacional. Por exemplo, a pessoa que trabalha na JBS no Brasil e vai trabalhar na JBS dos Estados Unidos. Ou uma empresa que é do mesmo grupo econômico, por exemplo, no meu caso, eu tenho várias empresas diferentes em vários lugares do mundo. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que estão, além do meu pai puxando meu saco aí, então, Tá certo. né? Tem isso, tem que ter orgulho do filho. É isso. Você transferindo o seu executivo de multinacional para um. Então, eu posso pegar um executivo meu que está na minha empresa de branding, né? Nos Emirados Árabes e transferir para trabalhar na Heyman aqui. Então, muito facilmente, porque são do mesmo grupo econômico. Então, muito fácil. Então, você tem aí o EB1C, que é essa transferência. Então, você tem que comprovar que a sua empresa no estrangeiro tenha um bolo de noiva, vamos dizer assim, de organização multifacetária, né, multilevel, né, com relação a essa questão das hierarquias, né, ter diretoria, gerência e Estruturada, né? Bem estruturada, obrigado. E no caso, a empresa americana já tem ou vai ter também. Então, assim, você tem esse é o EB1C. Agora, vamos falar do Visa Bulletin, que é o que interessa pelos últimos 3 minutinhos da live, que eu sei que você tem um compromisso aí. Então, o Visa Bulletin tem a previsão de estar vigente para a categoria primeira e segunda a partir de outubro, novembro de 2024. Tá? Então, isso é um bom sinal, porque significa que eles estão empurrando todas as necessidades para esse ano, estão fazendo todo o caminho para que volte à normalidade no próximo ano fiscal, que começa em outubro. Então, entre outubro, novembro e dezembro, a gente vai começar a ver essa melhoria de estar tudo bem já alinhado e está tudo podendo fazer o protocolo concomitante do seu pedido de ajuste de status. Pode acontecer antes, pode acontecer um pouco depois, mas a previsão, o que a gente escuta em Washington, D.C., é que nos corredores assim, é que vai realmente estar vigente a partir de outubro. Então... Tá aí a previsão. Tá aí a previsão que estava tão requisitada. Isso tanto para mim e provavelmente para você. Exato. Gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Muita gente nova que está me vendo pela primeira vez. Eu sou o Daniel, sou cientista aqui em Harvard. Léo, você falou que gosta de aprender sobre medicina e ciência. Eu lancei um vídeo agora, 1h30 atrás, sobre uma inovação que aconteceu em 2011. Que eu vi sobre o melanoma, eu achei incrível. Olha, isso, gente... Todo mundo convidado. Adoro ler sobre essas coisas, E, assim, obrigado, doutor Daniel, pelo convite inesperado e inusitado de estar aqui na sua live, no seu canal. Para mim, é uma grande honra, um grande prazer poder contribuir com quem está fazendo tanto e está sendo um motivo de orgulho do Brasil aí em Harvard, trazendo a nossa bandeira brasileira aí para essa escola tão renomada. E é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. O pessoal está convidado para ver lá o vídeo. Muito obrigado a todos. Isso. Vamos aí. Obrigado, doutor. Obrigadão. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.